live aqui com um grito de crianças no fundo, Brasília é assim, o pessoal gosta de brincar debaixo do bloco. Não, e daqui a pouco vai vir o pessoal da pamonha, né? Tem o pessoal da pamonha, pamonha de doce de queijo. Vocês podiam contar pra gente se por aí também, se você não é de Brasília, né? Também aí acontece essas coisas. Como que é esse né? horário, né? Esse é um horário bem de fim de tarde, então sempre acaba da noite. Sempre acaba acontecendo essas coisas, não tem jeito, né? Mas, gente, hoje o tema da nossa live é um tema importantíssimo para quem atua já na área da saúde ou tem interesse em atuar nessa área, né? Então, o que acontece? Vocês sabem, a gente sempre comenta muito sobre a prevenção de riscos. E uma das formas de você prevenir riscos é justamente você ter os documentos necessários para atuar na área da saúde, você compreender, confeccionar e etc e tal. Só que esses documentos, a existência deles ou a inexistência deles é questionada também pelo judiciário. Muito questionada, na verdade. E é por isso que a gente hoje decidiu comentar sobre o termo de consentimento, talvez não sei se seria o documento mais importante, mas com certeza é um dos documentos mais importantes. E aí a gente trouxe esse tema então para trabalhar como que isso está sendo trabalhado no judiciário, percebido pelo judiciário, né? Eu acho que é importante porque quando a gente fala de prevenir risco, ok, tá falando ainda do momento que não tem uma ação judicializada, mas e quando um caso é judicializado e esse termo de consentimento, o fato dele existir, não existir, vai ser bom, vai ser ruim? Como que é, né, Lu? É fundamental ter essa perspectiva, principalmente da jurisprudência dos termos, e foi por isso que a gente resolveu trazer para vocês, porque ele se torna uma base, inclusive, para você entender se há uma necessidade efetiva, tanto no preventivo como também no contencioso, qual os fluxos que são necessários dentro de uma clínica, como que você vai implementar um termo desse. Então, a partir do momento em que há uma compreensão, principalmente por parte dos profissionais do direito, dessa necessidade, você consegue, inclusive, levar para o seu cliente o quão importante é ter um termo de consentimento. E por isso que a gente achou fundamental trazer para vocês esse tema. Ele é um auxílio muito importante no dia a dia de vocês. E como construir isso e tal, a gente vai trazer depois para vocês. Mas primeiro é essa imagem da necessidade realmente fundamental do termo e como ele é percebido pelas cortes brasileiras. Exato. Então o vídeo de hoje, a live de hoje é em relação ao termo de consentimento e como ele vem sendo tratado, recebido e interpretado nos tribunais. Né? Então, eu acho que a gente pode antes comentar algumas situações que nós já vivemos enquanto advogadas, para trazer para vocês como que isso acontece na relação entre o paciente e a instituição ou entre o paciente e o profissional. Porque a gente já comentou várias outras vezes que existem várias cadeias de atuação na área da saúde. Então, por exemplo, você pode trabalhar às vezes numa transação instituição com instituição, instituição com paciente, paciente com profissional, profissional com profissional. Então tem várias cadeias. Só que aqui, quando a gente fala de termo de consentimento, invariavelmente você vai estar lidando com um paciente de um lado. Então o primeiro ponto importante é isso. Nós já trabalhamos numa situação, um caso bem interessante, a gente já comentou ele em outras vezes, porque ele é um caso que dá pra você usar em vários aspectos dentro da área da saúde, porque realmente envolveu um conjunto de coisas e geralmente é o que acontece. Todo caso realmente envolve um conjunto de fatores. E aí nesse caso nós fomos procuradas por na verdade um acompanhante de uma paciente, que é a mãe dele, né? Então um senhor cuja mãe estava internada e os médicos haviam pedido que ele autorizasse um consentimento, né, que desse o consentimento para que ela fosse traqueostomizada, sendo que ele se sentiu ali meio muito incomodado, um pouco desconfortável em ter que decidir pela mãe dele, mas ele deu o consentimento. O desconforto dele vinha principalmente pelo fato de que ele sabia que a mãe dele não ia querer um tratamento extraordinário, que pode ser considerado extraordinário a traqueostomia. Então, na verdade, ele estava em dúvida se ele dava essa autorização exatamente porque ele sabia dos desejos da mãe. Exatamente, por isso que ele estava tão desconfortável. E aí ele deu o consentimento, só que essa pulga ficou atrás da orelha dele. E aí ele entrou em contato conosco
e justamente querendo saber, nossa, olha, eu vivi essa situação, eu dei o consentimento, mas eu não sei se eu posso voltar atrás ou não. Eu posso voltar atrás? Eu não tô me sentindo assim, tô me sentindo assado. O que esse consentimento implica, né? E aí a gente fizemos todo um trabalho de consultoria com ele, explicamos, foi explicado para ele ponto a ponto do termo de consentimento, para o que ele tinha dado consentimento em nome de uma outra pessoa, que no caso era a mãe dele. E um ponto importante, ele não sabia, em nenhum momento ele foi informado que ele poderia retirar esse consentimento. Então é interessante a gente comentar isso, porque a gente fala muito dessa questão da documentação e tudo mais. E aí as pessoas podem pensar, então eu vou fazer um documento e tá tudo certo. Só que não, né? #SQN, né, Lu? Porque, na verdade, existem vários detalhes que acompanham o termo de consentimento. E esse caso ilustra justamente isso. Então, foi disponibilizado um termo de consentimento para aquele procedimento específico, e ainda assim a informação não foi passada da melhor forma, porque ele continuava sem saber para o que ele tinha dado consentimento e mais, se ele poderia retirar esse consentimento. E aí foi todo o trabalho de consultoria jurídica nesse sentido, né, Lu? É importante pontuar que todo termo de consentimento ele é revogável. Exato. E ele é renovável, e é importante conter isso no termo também. Porque o paciente ele tem que ter essa segurança de que, claro que até antes do procedimento, sim, ele pode tirar o consentimento dele, exercendo exatamente a autonomia dele de não querer mais aquele procedimento. Esse é mais do que um direito de qualquer paciente. E claro que quando a gente fala isso, a gente está falando exatamente de uma situação, por exemplo, que não era de urgência, emergência, porque aí já é todo um outro aspecto da saúde em si. Sim. Nesse caso, era um procedimento extraordinário que foi aplicado na mãe dele. Depois, quando a gente falou para ele, olha, sim, você pode retirar. E o que tinha acontecido quando ele ligou pra gente, ele tinha acabado de dar autorização e saído do hospital. E aí, o que a gente aconselhou primeira coisa que você tem que saber é retornar e ver se já foi realizado o procedimento para saber se você pode tirar, inclusive. Sim. E aí ele voltou e a mãe dele já tinha sido traqueostomizada realmente. E aí teve todo um desenrolar dessa história que depois a gente pode trazer para vocês. Mas o interessante é que nesse caso ele realmente não estava informado o suficiente para saber se ele poderia tirar esse consentimento. E aí é justamente essa questão que eu comentei há pouco, né? Não é só você então dispor de um termo de consentimento e que vai estar tudo ok. Na realidade, existem vários elementos do termo de consentimento que são extremamente importantes. E é isso que a gente quer trazer aqui, né? Um ponto importante, eu amo história, assim, vocês vão perceber cada vez mais, como surgiu a primeira vez o termo de consentimento. Da onde que ele veio, né? Não da onde ele veio em si, mas a primeira vez que foi tratado principalmente na justiça em si. A primeira vez que foi tratado foi em 1767, na Inglaterra, então a gente está falando de muitos anos atrás. E não tinha esse termo especificamente de termo de consentimento, não era esse o nome alcunhado ainda, mas era a necessidade do paciente consentir para o médico. E nesse caso, principalmente naquela época, a necessidade do consentimento era fulcral para qualquer cirurgia, porque naquela época ainda não tinha se desenvolvido muito as anestesias e todos esses, todo o procedimento anestésico que a gente tem hoje em dia. Que são muito modernos, aliás. Então, naquela época, a necessidade do consentimento era maior ainda porque o paciente, ele estava geralmente acordado durante a cirurgia, então ele tinha que consentir, inclusive, para ter a possibilidade da cirurgia acontecer. Olha como era fundamental naquela época. E foi parar na justiça exatamente o paciente falando que ele não tinha dado o consentimento para a realização do que tinha acontecido, acabou tendo um efeito adverso em que ele perdeu o movimento das pernas, mas é muito interessante a gente ver como que vai se moldando durante o tempo a necessidade do termo, que naquela época era porque era importante a pessoa estar parada para que acontecesse a cirurgia. Pessoa ela era um partícipe daquele procedimento, então como que você vai empreender um procedimento que a pessoa tá se debatendo? Isso. Então era essencial, né? Era fundamental o consentimento
consentimento naquela época e como foi se moldando para um princípio hoje em dia em que a pessoa dá a autonomia dela e ela se entrega para o médico completamente porque ela vai estar desacordada. Então você dá um consentimento acreditando em tudo aquilo ali que vai acontecer, e é por isso que é fundamental exatamente conter os riscos, os benefícios, as possibilidades de efeitos adversos, porque o paciente ele está se entregando completamente para aquele médico porque ele vai estar desacordado. De certa forma, naquela época, em 1700, ele pelo menos estava acordado, ou desmaiava, né? Até porque ainda tem outros aspectos até hoje também, que esses requisitos, esses elementos, a gente tem que achar um jeito de chamar esses elementos, né? Mas esses elementos orbitais, não sei como a gente pode falar, esses outros elementos que acompanham o termo, eles são muito importantes porque, como a Luciana falou, você confia, né? A relação entre o paciente e o médico é de extrema confiança, assim como do seu cliente com você, né? Enquanto advogado. E existem procedimentos que você dá um consentimento para que o procedimento ocorra, só que no meio do procedimento pode ser que algo a mais seja necessário que seja feito, né? Então, por exemplo, algumas cirurgias de endometriose, dependendo da forma, da técnica, pode ser que seja necessária a retirada do útero. Então a mulher, ela tá dando um consentimento para um determinado procedimento, eu falei certo, né? Tá dando um consentimento para um procedimento para tratar a endometriose, e quando ela vai ver, assim, ela tem como um risco ali uma outra coisa, né? Muito mais radical. Então, vejam como é importante mesmo o consentimento, que ele seja completo, e não que a pessoa ela receba esse termo de consentimento e como uma papelada qualquer que ela assine, porque isso é algo muito sério, né? A gente já viu também situações que o paciente pegou, não leu, os profissionais não leram junto com ele o procedimento. Inclusive essa é uma dica que a gente sempre fala para os nossos clientes, para que eles leiam o termo junto com os seus pacientes, né? Então nesse caso não foi lido, e depois um risco que era previsto, ele foi concretizado, mas o paciente, apesar de ter assinado, ele não tinha essa consciência. Então é uma situação muito, muito delicada, muito triste, a depender do risco que é concretizado, né, Lu? É, exatamente isso. E aí eu acho que agora a gente pode entrar na jurisprudência em si. A gente escolheu uma jurisprudência muito específica, que é do Superior Tribunal de Justiça, exatamente porque as relações de saúde, elas são sim colocadas dentro do âmbito do direito do consumidor. Então é um serviço que os médicos prestam aos pacientes e é considerado então dentro do CDC, e quem analisa todas as regras infraconstitucionais é o Superior Tribunal de Justiça. Se tornou informativo, na verdade, do STJ, porque foi um julgamento muito singular e ele envolve diversos aspectos muito importantes. Eu vou dar certinho para vocês o número do julgado, que é o RESP 1180-815 de Minas Gerais. Esse RESP ele é importante porque ele tratou de um caso em que foi feita uma mamoplastia de aumento e uma lipoaspiração, e a paciente ficou com queloides. Como ela ficou com queloides e ela ficou desagradada em relação a isso, e é importante a gente saber que tem uma diferença muito grande, inclusive, entre queloides e má cicatrização. A queloide, ela é realmente uma formação do organismo da pessoa e que pode ser controlada por procedimentos além, outros procedimentos que são necessários para evitar ou melhorar as queloides. E ela entrou contra o médico porque ela entendeu que, como era um procedimento de beleza, ela não poderia ficar com aqueles efeitos. Só que, na defesa, foi juntado do médico um termo de consentimento. E nesse termo tinha exatamente a possibilidade desses efeitos adversos. E a necessidade de cuidado, e a gente tem que lembrar sempre da responsabilidade civil do paciente. Então, em nenhum momento aquela paciente informou para o médico que ela poderia vir a desenvolver, ou ela sequer sabia que ela poderia vir a desenvolver essas queloides. Só que ele já tinha alertado ela sobre a possibilidade desses riscos, assim como dos benefícios também. Então ficou muito bem comprovado de que ele passou toda a informação e que ele teve toda a boa fé na realização daquele procedimento, e que infelizmente esse foi um efeito adverso
que era inesperado, mas que era do organismo da paciente. E esse documento ele foi fundamental para comprovar que o médico tinha sim informado a paciente de todos esses riscos. Então, olha como foi fundamental na defesa desse médico esse termo de consentimento. Apesar de ter sido judicializado, é interessante a gente saber que você tendo a implementação desses termos, você inclusive diminui a judicialização, porque você passa a informar melhor os seus pacientes. O médico, né, passa a informar melhor os pacientes, a instituição se torna uma instituição que passa a informação. E até mesmo num momento processo, né? Então, em que o paciente, vamos supor, você atua para um paciente, você já entra em contato com a clínica, com o hospital para informar do que está acontecendo, se há uma tentativa de acordo, se existe uma possibilidade de acordo. Quando existe já um termo de consentimento do procedimento em questão, já é mais fácil até para balizar como que esse acordo ele pode acontecer, né? O que foi informado e de que forma foi informado. Porque a gente trouxe aqui um caso que houve o termo de consentimento, ele foi concebido como uma prova e ele foi fundamental para a resolução desse caso. Só que também já comentamos que pode ser sim que tenha algum termo de consentimento e que isso não quer dizer que a informação foi passada da melhor forma. Sim. Então veja que o advogado ele tem também o papel de passar a informação sobre a informação que deve ser passada da melhor forma. Então assim, é um papel, a gente acaba desempenhando um papel muito interessante mesmo, às vezes até como interlocutores, né, Lu? Sim, a interlocução de você inclusive estreitar a relação entre o profissional de saúde e os pacientes. É interessante a gente saber que o termo de consentimento, então, a gente trouxe um RESP bem específico, mas já existem diversos outros julgados em que há condenação médica por falta de termo de consentimento ou qualquer documento que comprove que tenha sido passada essa informação. E o termo de consentimento ele é basilar em passar as informações adequadas por aquele procedimento, e isso traz inclusive a reflexão de que cada termo é muito único para cada procedimento. Sim, é verdade. Você não pode ter um termo geralzão, porque isso acaba se tornando na verdade um contrato de adesão. Sim. Que a gente sabe que a validade é sempre em relação... É bem questionável, né? A interpretação sempre vai ser favorável Sim. ao consumidor, pro lado mais vulnerável. Pro lado mais vulnerável. Então a importância de você ter um termo descritivo que traga sobre as consequências, os riscos e os benefícios de cada procedimento que acontece dentro daquela instituição. E cabe ao profissional do direito conseguir enxergar isso e passar essa importância para os seus clientes. Então, você levar para eles a necessidade de que um termo só, geralzão, igual eles às vezes trazem assim, eu quero igual aqueles de hospital, que o hospital traz aquelas mini letrinhas. Então, o hospital, ele tem uma responsabilidade completamente diferente de uma responsabilidade, inclusive, do médico. É quase que um contrato, aquele termo com letras miúdas, e a responsabilidade dele, hoje em dia, principalmente dessas grandes instituições, é quase que uma hotelaria, né? O que eles têm, a responsabilidade eles têm se colocado é muito como se diferente. fossem hotéis, né? E essa responsabilidade solidária em relação a procedimentos que acontecem algo que aconteça no âmbito hospitalar e algum erro que um médico cometa, sendo que esse médico não é vinculado ao hospital, ele só usa o espaço, isso já vem sendo bem trabalhado para separar essas responsabilidades. Agora, em relação ao nosso tema de hoje, então, para sintetizar como que o judiciário está enxergando os termos de consentimento, a gente pode falar para vocês que sim, já é admitido como meio de prova há um certo tempo, não é algo novo. Só que o que é interessante é que o termo de consentimento ele já é concebido justamente como um meio de prova capaz e o melhor documento, na realidade, para trazer as informações em relação aos procedimentos. Lembrando que nas relações privadas, o direito à informação é um direito do consumidor, né? Então, se você vai trabalhar para a parte privada, né, para a saúde privada, ou atua para pacientes, é de suma importância que você compreenda isso. Agora, independente de saúde pública ou saúde privada, o termo de consentimento ele é um documento obrigatório nas relações de saúde, sendo que a nossa cultura no Brasil não favorece isso. A nossa cultura no Brasil não traz
os médicos, não só os médicos, fisioterapeutas, os dentistas, cirurgiões dentistas, eles não aplicam o termo, né? E é por isso que a gente, enquanto advogados que atuam de forma preventiva, a gente tem sim acho que a obrigação de levar, como eu falei, a informação sobre as informações, né? Acho que é isso, né, Lu? Eu acho que é isso. Segunda-feira a gente volta a falar com vocês lá no Instagram. A gente vai trazer um assunto que todo mundo quer muito ouvir falar, que é prospecção. Prospecção na área da saúde. Então fica ligado nas nossas redes que a gente vai avisar pra vocês certinho. Não deixa de ir no bioeticasnapratica.com.br pra baixar o nosso mapa mental, continuar nos acompanhando e a gente se vê na próxima. Dá uma olhada no YouTube, tem muita coisa lá, gente. Tem um tantão de coisa. Até mais. Tchau, tchau.